Vamos nessa, vamos falar agora sobre os elementos do fato gerador integral, também conhecido no mundo dos concursos como aspectos da norma tributária. Vamos ver o elemento material, o elemento espacial, o elemento temporal, o elemento pessoal e o elemento quantitativo. Isto também é mais conhecido em provas como aspectos da norma tributária. Então perceba, o aspecto material. O aspecto material é o núcleo do fato gerador, é o verbo mais o predicado, ISS, prestar serviços, ICMS, circular mercadoria, prestar serviços de transporte, de transporte intermunicipal e interestadual, prestar serviços de comunicação, imposto de renda, auferir renda, imposto sobre produtos industrializados, produzir, industrializar produtos, transformar um produto, recondicionar um produto. Então, no IPI, temos também o IPI importação, que seria importar um produto industrializado. No IPI normal, é o ato de industrializar o produto ou mercadoria. Imposto de importação, importar o produto. Imposto de exportação, exportar o produto. ITR, ser proprietário de um imóvel na zona rural. Então, este é o aspecto material. No que tange ao aspecto espacial, é o local da incidência da norma tributária. Então, o local da incidência da norma tributária é o aspecto espacial. No que tange ao aspecto temporal, é o momento da ocorrência do fato gerador. Vamos estudar em que momento ocorre este fato gerador. No que tange ao aspecto pessoal, ele estuda aquele que irá cobrar e arrecadar o tributo, o sujeito ativo, e também estuda o sujeito passivo, aquele que vai pagar o tributo, seja o sujeito passivo direto, o contribuinte, seja o sujeito passivo indireto, o responsável tributário. No que tange ao aspecto quantitativo, verificamos, sim, o montante que irá se pagar a respeito do tributo, o denominado quantum debeatur, no dizer do ministro Luiz Fux. Ele adora falar desta nomenclatura, quantum debeatur, que significa a quantificação financeira do tributo, que é a sua base de cálculo vezes a sua alíquota. Ok? Então vamos lá. Veja aí que são 5 aspectos da norma tributária: material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo. No material corresponde ao fato ou estado de fato descrito na norma tributária como ensejador da relação jurídico-tributária. É o núcleo do fato gerador, verbo mais predicado. Veja, prestar serviços, auferir renda, importar mercadoria, exportar mercadoria, industrializar produtos, possuir propriedade de veículo automotor, IPVA, possuir propriedade de imóvel, pode ser na zona urbana, IPTU, pode ser na zona rural, ITR. Mas aí, quando eu falo zona urbana e zona rural, eu já ingresso no aspecto espacial, porque aí eu já vou para o aspecto do local da incidência. Então, o aspecto espacial que eu acabei de falar diz respeito ao limite territorial da incidência tributária, ou seja, refere-se ao lugar onde ocorre o fato gerador, portanto, o território da pessoa política tributante. Você viu que, por exemplo, se é na zona rural, ITR, se é na zona urbana, IPTU, em regra, ok? Você vai estudar comigo que existe uma exceção para essa disputa entre IPTU e ITR quando for estudar tributos em espécie. Você vai ver que se for uma região extrativista, agropecuária, mesmo sendo na zona urbana, vai incidir ITR, mas você vai estudar isso no momento adequado. No momento adequado, que é lá em tributos em espécie. Vamos para o nosso querido aspecto temporal. Delimita a incidência tributária no tempo. Enquanto o aspecto espacial ele pergunta
Onde ocorre o fato gerador? No aspecto temporal, ele pergunta qual o momento em que ocorre esse fato gerador. Então, ele delimita no tempo a lei tributária. Portanto, corresponde ao momento em que se deve considerar ocorrida a situação geradora da obrigação tributária. Já o aspecto pessoal diz respeito ao sujeito ativo, quem cobra, e ao sujeito passivo, quem paga o tributo. Já no aspecto quantitativo, estabelece a quantia devida, quanto debeatur da obrigação tributária, assim é o montante devido na obrigação tributária. Fato gerador, nesse sentido, fato gerador, para alguns autores, né, o fato gerador, o aspecto material, o núcleo do fato gerador, ele abarca o aspecto quantitativo. Então, para alguns autores mais tradicionais, não há aspecto quantitativo. Por quê? Porque isso aí já estaria dentro do núcleo do fato gerador, já estaria contido no aspecto material. Então, o aspecto material, para alguns autores, doutrina minoritária, o aspecto material engloba o aspecto quantitativo. Mas, para a maioria dos autores e nas bancas de concurso, né, as provas recentes, tem se adotado o aspecto quantitativo também, que é o montante devido da obrigação tributária, é a base de cálculo, em regra, vezes a alíquota. Então, veja, de certo em regra, a definição do aspecto quantitativo ocorre pela simples operação de multiplicação da base de cálculo pela alíquota do tributo. Por exemplo, no ISS, de competência municipal e distrital. Em geral, aplica-se simplesmente o valor do serviço, a alíquota que oscila entre 2% a 5%. Veja que eu registro aí que a doutrina minoritária, como eu já falei, compreende que o aspecto quantitativo faz parte do aspecto material, ou seja, inexiste separadamente. Ou seja, para essa doutrina minoritária, o professor Geraldo Ataliba, que faleceu em 95, por exemplo, ele, no aspecto material, já englobaria o aspecto quantitativo. Não seria necessária esta separação. Veja que a ESAF, em prova já bem antiga, de 98, para analista de comércio exterior, adotou o entendimento que a base de cálculo faz parte do aspecto material da hipótese de incidência. Preste atenção que a ESAF já alterou este entendimento por 2 vezes, respectivamente nas provas de analista de planejamento e orçamento da União e também na prova do ISS Rio de Janeiro. Em outras palavras, a ESAF atualmente adota os 5 aspectos da norma tributária, separando o aspecto material do aspecto quantitativo. Ou seja, o aspecto quantitativo não seria abarcado pelo aspecto material. Vejamos a seguinte questão aí da ESAF, né, concurso aí de analista de planejamento e orçamento da União, considerou corretos os seguintes itens. O aspecto material da norma tributária diz respeito à situação geradora da obrigação tributária, isto é, o núcleo do fato gerador, prestar serviços, circular mercadorias, ser proprietário de imóvel, importar mercadoria, exportar mercadoria, fazer contrato de câmbio, fazer contrato de seguro, ok? Fazer contrato de câmbio ou fazer contrato de seguro, fato gerador do imposto sobre operações financeiras previsto na Constituição, no artigo 153, inciso 5. O aspecto espacial da norma tributária corresponde ao território da pessoa política tributante, ou seja, corresponde ao local da incidência da norma tributária. Então, o local da incidência da norma tributária é, sim, o aspecto espacial. Veja que o aspecto temporal da norma tributária diz respeito ao momento em que se deve considerar ocorrida a situação geradora da obrigação tributária. Correto também, né? O momento da ocorrência do fato gerador. O aspecto pessoal da norma tributária diz respeito à pessoa em favor de quem a obrigação deva ser cumprida. Veja que o item 4 desse item ele foi incompleto. Ele só olhou sob a perspectiva de quem cobra, né? Ele só olhou sob a perspectiva do sujeito ativo, que segundo os termos do artigo, os termos literais
do artigo 119 do Código Tributário Nacional é aquele sujeito que tem capacidade para fiscalizar e arrecadar o tributo. Então veja que mesmo incompleto, nessa questão, a ESAF considerou o item como correto. Então, mesmo o item incompleto, não se dirigiu, não falou, não comentou sobre o sujeito passivo, só comentou o sujeito ativo, mesmo assim, a ESAF considerou correto. Então, o item 4 também foi considerado correto pela ESAF. Item 5. O aspecto quantitativo da norma tributária se refere ao montante devido na obrigação tributária. Correto. Então, registramos que o aspecto pessoal diz respeito ao sujeito ativo, quem cobra o tributo, e ao sujeito passivo, quem deve recolher o tributo da norma tributária. Assim, o enunciado do item 4 é incompleto, pois apenas se refere ao sujeito ativo. Todavia, foi considerado correto pelo examinador dessa banca. Mas chama a sua atenção que em provas mais recentes, por exemplo, uma prova de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de 2012, a ESAF considerou, colocou o aspecto pessoal de forma completa. Colocou lá que o aspecto pessoal da norma tributária seria aquele quem cobra e fiscaliza o tributo e aquele quem paga o tributo, o sujeito passivo. Então veja que, no caso, a ESAF, nessa primeira prova de 2010, falou de forma incompleta, mas em provas recentes já falou de forma mais completa e considerou certo item, tanto numa prova como em outra. Vamos dar um exemplo, pegar um imposto e falar sobre seus aspectos da norma tributária. Vamos pegar o IPTU. Qual o aspecto material do IPTU? Ser proprietário de imóvel. Ser proprietário de imóvel. O aspecto material do IPTU é ser proprietário de imóvel. Qual é o aspecto temporal do IPTU? 1º de janeiro do ano civil. Em regra, a legislação municipal estabelece 1º de janeiro do ano civil. Qual é do IPTU o aspecto espacial? O aspecto espacial do IPTU é a zona urbana. O aspecto espacial do IPTU é a zona urbana dentro dos limites do município. A zona urbana dentro dos limites do município, obedecendo o artigo 32 do CTN. Qual é o aspecto pessoal? Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo do IPTU é o respectivo município competente. Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo é aquele proprietário do imóvel, bem como pode ser o responsável tributário, aquele que a legislação vai elencar como não tem relação, não é o contribuinte, mas tem uma relação indireta com o fato gerador. Então veja que pode ser o proprietário ou o responsável tributário, pode ser o contribuinte ou o responsável. Qual o aspecto quantitativo? A base de cálculo é o valor venal do imóvel e a alíquota vai ser definida na legislação municipal. Aí vamos pegar o valor venal, multiplicar pela alíquota, vamos encontrar o montante da obrigação tributária. Um forte abraço.